Sozinho no seu apartamento desarrumado, Sho Kawajiri recebe a visita do seu pai, que ele não via há uns 2 anos, e que traz uma caixa com cinzas da sua tia, Matsuko, de 53 anos, que foi encontrada morta na beira de um rio, assassinada. O Sho nunca tinha ouvido falar dessa tia, nunca conheceu essa tia, nem sabia que ela existia. E isso porque ela foi renegada pela família, né, que segundo o seu pai, ela teve uma vida inútil. E o favor que o seu pai veio pedir é para que ele vá limpar o apartamento dela. E a partir disso, a gente vai descobrindo uma história secreta, né, uma história de uma vida comum e que estava esquecida e que agora a gente pode conhecer. Essa é a história de Memórias de Matsuko. E aí galera, aqui é o Dessorel, esse é o segundo episódio do Outro Cinema Ásia aqui pro YouTube. Eu já fiz uns outros episódios no Instagram, né? Hoje eu vou falar sobre Memórias de Matsuko, que é um filme japonês de 2006, que é uma mistura de comédia, drama, musical com estética de videoclipe e surreal, e tudo isso orquestrado pelo maestro do caos, que é o Tetsuo Nakashima. No primeiro vídeo do Outro Cinema Ásia que eu fiz lá no Instagram, no IGTV, eu falei de um outro filme dele chamado Mundo de Kanako, que é um filme policial mais recente do diretor. E daí nesse vídeo eu falei mais assim sobre a escrita visual do diretor, né, sobre o estilo dele. Hoje eu não vou me focar tanto nisso, então se quiser saber mais sobre o diretor, recomendo que você veja lá, vai no Instagram, meu Instagram é @d.sorel, né, Instagram d.sorel. Eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, né? E aí você pode ir lá, curtir, acompanhar por lá, tem outros vídeos também lá. E aí já aproveita também, dá aquela curtida, se inscreve no canal, compartilha aí. Em Memórias de Matsuko a gente acompanha Sho Kawajiri, que é um jovem sem perspectivas do futuro, né? Um cara abandonado pela namorada justamente porque ela não vê futuro com ele, né? E nesse momento, né, da vida dele, ele recebe essa visita do pai, que já fazia um tempo que ele não via, que vem pedir esse favor, né, para ele limpar o apartamento. Segundo o próprio pai, já logo de entrada, ele fala que essa tia, né, a Matsuko, ela teve uma vida imprestável, teve uma vida em vão, né, e foi renegada pela família, né, por ser uma pessoa imprestável, né. O Sho aceita o pedido, porque a princípio não parece nada demais, né? Só tem que ir lá limpar o apartamento. Só que aí quando ele chega no apartamento, ele descobre que na verdade essa tia era uma acumuladora, né? Era uma pessoa solitária, vivia sozinha. E o apartamento dela é amontoado de bagunça, de coisas, né? Tipo, aquelas pessoas que não conseguem jogar fora, né? Embalagens e tal. E é justamente por conta desse apartamento, dessa bagunça, desse monte de coisas empilhadas no apartamento do Matsuko que a vida dela é redescoberta pelo Sho. No filme, ele, através desses objetos que ele encontra lá durante essa faxina, né, e das pessoas que cruzam o caminho dele também, ele vai juntando os fragmentos e montando, né, essa história de vida que é a da Matsuko, desde a infância até o seu momento final. Eu não sei se vocês conhecem a diferença entre protagonista e personagem principal. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa, né? Inclusive algumas pessoas que estudam roteiro tem essa noção errada, mas na verdade, embora na maioria das obras, né, o protagonista seja o personagem principal, conceitualmente não é a mesma coisa. O personagem principal é uma coisa, o protagonista é outra. Em algumas obras a gente vai verificar essa distinção e essa é uma delas. No filme nós acompanhamos o protagonista, que é o Sho Kawajiri, enquanto ele vai montando as peças da história da Matsuko Kawajiri, que é a tia dele. E essa sim é a personagem principal do filme. Esse personagem, ele tem essa experiência, a gente tem essa experiência junto com ele, a gente faz essa jornada junto com ele, mas a história que está sendo contada ali é a história da Matsuko. E a história dela é ao mesmo tempo um relato de uma vida ordinária, né? Mas também de uma vida, acho que como todas as vidas ordinárias também, né? É uma grande saga cheia de alegrias, de tristezas, de sonho e de realidade. E tudo isso com uma sensibilidade muito profunda, que é fruto desse estilo artístico, né, do Tetsuo Nakashima, que, como eu falei no vídeo do Mundo de Kanako, ele é um cara que ele se joga na história, ele não tem medo de se arriscar, de se jogar na história, também não tá nem aí pro que você acha que é bom gosto, o que é certo ou errado do cinema, arte elevada.
ele é outra coisa, né? Outro cinema. E o resultado aqui é um filme que é engraçado, é maluco, é colorido, é fantasioso, mas ao mesmo tempo ele é cruel, triste e realista. E essa é uma mistura que só na mão de um maestro do caos, por isso que eu chamo ele de maestro do caos, só na mão de um maestro do caos como Nakashima, você consegue tirar dessa mistura uma catarse muito grande. Se você não chorar vendo esse filme, na boa, assim, cinema não é pra você, vai pra outra coisa. Assim como na trilogia Coração de Ouro do Lars von Trier, né, que são aqueles filmes Ondas do Destino, Os Idiotas e principalmente o Dançando no Escuro, com a Björk. Em Memórias de Matsuko a gente acompanha essa personagem, né, a gente conhece essa personagem Matsuko, que é uma pessoa de coração puro, ingênuo, e só que a maldade do mundo vai lapidando esse coração e transformando em pedra. Matsuko é uma professora dedicada, né, aos seus alunos, que para defender um deles que foi acusado de roubo, ela acaba assumindo esse crime para ela, né, para que ele não sofra as consequências, né. Mas isso acaba fazendo com que a reputação dela vá para lama, né, tanto com a escola, né, profissionalmente, mas também com a família. A relação dela com a família já não era das melhores, porque ela se sentia excluída, né? Porque ela tem uma irmã que é a favorita dos pais, né? Que é uma menina que é doente, tem uma doença crônica, então ela recebe toda a atenção dos pais. E a Matsuko, ela se sente, né, rejeitada pela família. E aí, a partir desse fato, né, a relação acaba indo degringolando de vez, né? Aí a partir daí a vida de Matsuko vai para um declínio mesmo, constantemente um declínio. Não só por causa da relação com a família, que esfria, né? O pai que fica... é um pai indiferente para ela, né? Mas também para as outras relações, assim, ela embarca em relações amorosas que ou ela não é correspondida, né, pelo amor pelo amor que ela entrega, né? Ou às vezes até ela sofre de torturas psicológicas, né, de violência psicológica, violência até física mesmo. Tudo isso vai pouco a pouco vencendo a força do seu coração ingênuo, né, e a sua capacidade de sentir o mundo através dos seus sonhos, né? Assim como na personagem da Björk no Dançando no Escuro, do Lars von Trier. Mas aqui esse não é o tema principal. O ponto central aqui, na verdade, é uma coisa que toca para todas as pessoas, mesmo que de maneiras diferentes. É provavelmente o medo mais comum, assim, e origem de boa parte da cultura humana, por incrível que possa parecer, desde a religião até a arte, que é a ideia de ser esquecido. A ideia de que você vai morrer pode não ser tão terrível quando você tem uma religião e acredita que existe uma vida após a morte. Quando você acredita que a obra da sua vida é algo que vai transcender, né, a sua existência carnal. A única maneira que a gente tem de enxergar o mundo é através da nossa própria perspectiva, né? A gente está 100% o tempo todo, né, a vida inteira, condicionados a ver o mundo através dos nossos olhos, mesmo que você faça um exercício de empatia, mas você nunca vai sair do seu corpo para ver o mundo através de outra ótica, né? Então você sempre vai ver o mundo através da sua ótica. Então por isso é natural que a gente tenha essa, mesmo que íntima, essa sensação de que somos o protagonista do mundo, né? O protagonista, pelo menos, da nossa história. Mas por pior que seja imaginar, quando nós morremos, o mundo continua, né? E assim como naquele filme da Pixar, Coco, acho que A Vida é uma Festa, acho que é o subtítulo, assim como naquele filme da Pixar, Coco, se os mortos pudessem desejar algo, provavelmente o desejo deles seria ser lembrado, né? No filme, os mortos, eles desejam ser lembrados porque eles podem sair para festejar lá o Dia dos Mortos, né? Que é uma história, acho que se passa no México, não tenho certeza, mas acho que se passa no México e tem essa coisa da cultura mexicana do Dia dos Mortos, né? Aqui a Matsuko, ela é a vida que a gente descobre, né, essa pessoa, essa vida que é Matsuko, é uma vida cheia de sonhos que aos olhos do mundo poderia parecer um conto de fadas, assim. E ao mesmo tempo o filme ele oferece um arco satisfatório, né?
não uma redenção completa para a personagem, mas um arco satisfatório para a personagem. Mas ao mesmo tempo ele evidencia as qualidades artísticas dele, a natureza irreal do próprio filme. Um claro desequilíbrio entre o devir, entre o que ela sonha, né, e entre a realidade crua da vida dela. Isso você vai ver muito, essa relação que eu falo do filme vai ficar muito evidenciada na fotografia, né, nas escolhas narrativas, né, no que diz respeito à mise-en-scène e aos aspectos visuais do filme. Porque é como se você estivesse vendo um conto de fadas, mas só visualmente, porque no conteúdo é um filme com uma história bastante real, né? E essa história, como todas as outras histórias de uma vida ordinária, no fim resta você abandonar o papel de protagonista. Mas para Matsuko, felizmente, o Sho apareceu aí no caminho dela, né? Esse sobrinho dela. Pra sorte dela, o Sho, né, é um cara desocupado, não tem muito o que fazer da vida, e ele acaba se debruçando, né? Ele é o protagonista da sua própria vida, mas ele decide recontar a história dessa pessoa, né? Alguém igualmente desocupado e imprestável decidiu torná-la, se não protagonista, mas pelo menos personagem principal de uma nova história. Essa nova história que é contada, Memórias de Matsuko. É um filme bem difícil de conseguir, mas é igualmente satisfatório de assistir, assim. Realmente é um filme muito, muito, muito bonito, um filme muito diferente de qualquer outra coisa que com certeza você tenha visto, assim como outros filmes do diretor também. Diferente do Mundo de Kanako, que eu já falei, onde você vai ter uma experiência mais estética, artística, né? Uma experiência mais do campo da estética, né? Aqui em Memórias de Matsuko, a experiência é além do campo da estética, mas uma experiência humana muito forte, que eu recomendo muito, apesar da dificuldade de se encontrar esse filme. Vai lá no meu Instagram, @d.sorel, fala comigo lá se você tiver muita vontade de ver o filme e não estiver encontrando, a gente dá um jeito lá, apesar de que eu não tenho uma cópia em alta qualidade dele. Mas assim, é um filme que, putz, não deixa de assistir, cara. É um filme muito, muito bonito. É um filme engraçado, estranho e muito triste também. E que eu acredito que vai tocar pra todo mundo, assim, porque realmente o tema desse filme ele é um tema muito universal e é muito bem executado, né? Foi mais um episódio do Outro Cinema Ásia. Espero que vocês acompanhem aí. Lembra de dar uma curtida, de se inscrever no canal, ativar sininho, porque senão você não recebe a notificação. Me acompanha lá no Instagram e divulga aí pros amigos. Pergunta aí pra galera quem viu, né? Olha outras opiniões aí sobre Memórias de Matsuko, que eu tenho certeza que se você encontrar outra pessoa que viu, ela vai falar que ele é tão bom quanto eu tô dizendo, porque realmente ele é foda. Memórias de Matsuko, Outro Cinema Ásia, episódio 2. Obrigado, valeu!